Em 1945, na região deserta de Nag Hammadi, Egito, uma descoberta inesperada mudou para sempre nosso entendimento da espiritualidade e religiões antigas. Um humilde camponês, cavando em busca de fertilizante, desenterrou uma série de potes de barro, sem saber que os conteúdos desses potes continham um dos maiores tesouros da história humana, uma coleção de textos gnósticos antigos. Esses manuscritos, agora conhecidos como manuscritos Nag Hammadi, haviam sido escondidos por quase 1700 anos, protegidos da destruição durante um tempo de perseguição religiosa. O que esses textos continham eram mais do que apenas histórias ou crenças. Eles possuíam segredos sobre o universo, a criação e o despertar espiritual, questões que intrigaram a humanidade por milênios. A descoberta desses textos ocorreu sob circunstâncias misteriosas. Quem os escondeu e por quê? Sabemos que ao redor do século IV, a Igreja cristã começou a consolidar seu poder e definir quais doutrinas seriam aceitas como ortodoxas. Nesse processo, muitos textos considerados heréticos foram suprimidos, incluindo escrituras gnósticas e até evangelhos inéditos dos apóstolos de Jesus. Aqueles que não seguiam a linha doutrinária estabelecida eram frequentemente perseguidos e silenciados. Os textos Nag Hammadi eram provavelmente escondidos por um grupo que tentava proteger seu conhecimento secreto das autoridades religiosas da época. O estado de preservação dos textos escritos nos códices em papiros foi assustador, apesar de sua idade. No entanto, traduzir esses manuscritos provou ser desafiador. Originalmente escrito em copta, uma língua egípcia antiga, os textos tinham que ser cuidadosamente decifrados para revelar suas linhas de significado. Seu conteúdo revelou uma visão espiritual muito diferente da que foi promovida pela Igreja cristã dominante. Em vez disso, de um único Deus criador benevolente, esses textos descreveram um universo criado por um ser menor, o Demiurgo, e apresentaram uma cosmologia que explica de maneira singular o sofrimento e a ignorância do mundo material. Gnosticismo, como se tornou conhecido, propôs que a salvação não viria de fora, através de um Salvador, mas de dentro, através de conhecimento ou gnose. Este conhecimento foi visto como uma revelação direta da verdade sobre o cosmos, algo que transcendeu os ensinamentos externos de religiões tradicionais. A palavra gnose literalmente significa conhecimento, mas não se refere apenas a um conhecimento intelectual. No gnosticismo, gnose é um despertar espiritual profundo, uma experiência direta e transformadora que revela a verdadeira natureza da realidade e a essência própria do ser. À medida que nos aprofundamos nos textos Nag Hammadi, uma pergunta inevitável surge. O que esses antigos gnósticos sabiam sobre a criação que foi suprimida ou distorcida nos séculos? A cosmologia apresentada nos textos desafia a visão tradicional de um Deus singular e onipotente, sugerindo em vez disso que o universo foi criado por um ser ignorante, o Demiurgo, que não compreende completamente a vastidão divina. Esse criador inferior é responsável pelo mundo material, que os gnósticos consideram imperfeitos e cheios de sofrimento. Eles veem o mundo físico não como uma obra de arte divina, mas como uma prisão para o espírito que anseia por libertação. A descoberta desses textos não só reviveu o interesse acadêmico no gnosticismo, mas também inspirou a curiosidade nos buscadores espirituais modernos. O gnosticismo oferece uma alternativa radical à narrativa dominante da criação e sugere que, em vez de sermos criaturas passivas esperando a salvação de um poder externo, somos seres divinos presos na matéria, com o poder de acessar a verdade através do autoconhecimento. A diferença entre o gnosticismo e a cristandade ortodoxa é impressionante. Enquanto a teologia cristã prega a redenção através de um Salvador, os gnósticos acreditam que a salvação viria através da gnose, um conhecimento interno. Esse conhecimento revelou a verdadeira natureza do mundo e do eu, mostrando que a matéria é uma ilusão que aprisiona a alma.
O despertar espiritual, portanto, foi visto como a única maneira de escapar da roda do sofrimento e da ignorância. Os textos Nag Hammadi nos apresentam uma visão nova do papel do conhecimento no processo do despertar. A busca pela verdade, de acordo com o gnosticismo, é uma jornada requerendo a transcendência das ilusões do mundo físico. Para os gnósticos, o despertar espiritual não era apenas uma possibilidade, mas uma necessidade urgente. Eles acreditavam que o mundo material foi criado para nos manter dormindo, imersos em uma realidade falsa. Portanto, a descoberta desse conhecimento escondido se tornou uma chave para o despertar espiritual. No final desta sessão, ficamos com uma questão fundamental. O que esses textos podem nos ensinar sobre a criação do universo e nosso verdadeiro lugar nele? Afinal, se o mundo material é uma prisão, como podemos encontrar o caminho para a verdadeira realidade espiritual? O que está escondido entre as linhas desses manuscritos antigos, esperando para ser descoberto por aqueles que buscam a verdade? Estas são as perguntas que guiarão nossa jornada ao longo do vídeo, à medida que nos aprofundamos nos segredos revelados pelos manuscritos de Nag Hammadi. De acordo com os textos de Nag Hammadi, a criação do universo não foi um ato de amor e perfeição, como ensinado em tradições judeu-cristãs. Em vez disso, a cosmologia gnóstica propõe uma visão radicalmente diferente, onde o universo físico resultou de um erro, uma tentativa fracassada pela deidade conhecida como Sofia. Sofia, ou sabedoria, foi uma figura central na cosmologia gnóstica, representando a final emanação divina antes da criação do mundo material. Ela não criou conscientemente ou intencionalmente, mas foi dirigida por uma combinação de desejo e ignorância, resultando na criação de um ser incompleto e imperfeito, o Demiurgo. O Demiurgo, por sua vez, se torna o criador do mundo físico e é descrito nos textos gnósticos como um ser arrogante e ignorante. Ele acredita ser ele mesmo o único Deus verdadeiro, sem saber que ele é somente uma figura menor em um esquema muito maior. Segundo os gnósticos, o Demiurgo criou o mundo material como uma prisão para a centelha divina que existe dentro de cada ser humano. Essa centelha, ou essência espiritual, está presa na matéria, esperando liberação através do conhecimento, gnose. Esse conhecimento permite à alma lembrar sua verdadeira origem e transcendência. A visão gnóstica da criação é, portanto, bastante diferente da visão judeu-cristã, onde Deus criou o universo e o declara bom. No gnosticismo, o mundo físico é imperfeito, cheio de sofrimento e ignorância. Não é o resultado de bondade divina, mas um subproduto de um erro cósmico. Essa perspectiva foi uma das razões pelas quais os gnósticos foram criticados e perseguidos pelos primeiros cristãos, que viam sua visão do mundo como uma ameaça à ortodoxia emergente. O papel de Sofia na cosmologia gnóstica é complexo. Apesar de ser responsável pelo surgimento do Demiurgo e, consequentemente, do mundo material, ela também é vista como uma salvadora. Após perceber seu erro, Sofia tenta corrigir sua ação, ajudando a alma humana a despertar e se libertar das garras do Demiurgo e seu mundo de ilusões. Ela representa a força que guia a humanidade de volta ao pleroma, a plenitude divina da qual todos viemos e para a qual devemos retornar. Os gnósticos descrevem o pleroma como um estado de absoluta unidade, uma realidade espiritual completamente harmônica, além de qualquer dualidade. No entanto, a emergência do Demiurgo e a criação material introduzem uma divisão entre o espírito e a matéria. O Demiurgo e seus arcontes, seres inferiores que governam o mundo físico, são responsáveis por manter a ilusão e controlar o destino das almas humanas. Eles são descritos como forças que mantêm a humanidade cegas e em estado de sono, impedindo acesso ao conhecimento verdadeiro e libertação espiritual. Para os gnósticos, a matéria é uma armadilha. Tudo que é físico, tangível e sensorial é parte de um véu que obscura a verdadeira realidade. A vida humana, de acordo com essa perspectiva, é um caminho de libertação para a alma, que deve se libertar das ilusões do mundo material e redescobrir sua origem verdadeira no pleroma.
Isso só é possível através do despertar da gnose, o conhecimento secreto que revela a verdadeira natureza do universo e do eu. Um dos conceitos desta visão é a separação entre o espírito e a matéria. Para os gnósticos, o espírito é a única parte verdadeira e imortal da existência humana, enquanto a matéria é transitória e ilusória. O corpo físico e tudo o que percebemos com nossos sentidos são vistos como distrações que nos levam para longe da verdade. A questão gnóstica, então, é a busca pelo espírito, pelo conhecimento interno que transcende o mundo físico. Esta cosmologia gnóstica, com seu duelo forte entre o bem espiritual e o mal material, desafia a visão tradicional de que o mundo foi criado para o benefício humano. Para os gnósticos, o mundo não é um lugar onde somos destinados a prosperar e viver em harmonia com a criação divina. É um campo de batalha espiritual onde a alma deve lutar para se libertar das forças que a aprisionam. O conhecimento gnóstico é, portanto, revolucionário em sua essência, oferecendo uma chave para escapar da prisão que é o mundo material. Um aspecto fascinante da visão gnóstica da criação é sua ênfase no autoconhecimento como caminho para a libertação. Diferente de religiões que dependem de práticas externas, como os ritos, sacrifícios ou a pregação, o gnóstico coloca a experiência interna como um meio de alcançar a verdade. O despertar espiritual, processo individual e pessoal, em que cada alma deve procurar dentro de si a memória de sua origem divina. É um caminho de introspecção e revelação, onde o silêncio e a meditação são formas de se conectar com o divino. Para os gnósticos, a redenção não vem de um salvador externo, mas do despertar do conhecimento em si. Essa é uma das razões pela qual textos falam tão pouco sobre dogmas e doutrinas. O conhecimento espiritual não pode ser ensinado, imposto. Ele deve ser descoberto e experimentado diretamente. Gnose é um estado de consciência que transcende as limitações do intelecto e as crenças religiosas convencionais. Na visão gnóstica, a criação não é um evento final e fixo, mas um processo contínuo. Do momento em que a alma acorda à sua natureza verdadeira, começa o processo de retornar ao pleroma, gradualmente se libertando dos apegos da matéria. Esse processo não é fácil, pois o mundo material constantemente tenta arrastar a alma de volta à ilusão. No entanto, com o conhecimento correto, a alma pode superar essas forças e encontrar sua liberdade. No final dessa parte, se torna claro que, para os gnósticos, a criação do mundo não é algo a ser celebrado, mas algo a ser transcendido. O que o gnosticismo nos ensina é que a realidade física, com toda a sua beleza e dor, o desafio apresentado a cada um de nós é este. Estamos prontos para acordar para a verdade, procurar libertação espiritual. No cerne dos ensinamentos gnósticos está a noção de que o despertar espiritual é a chave para transcender a ilusão do mundo material. Enquanto as religiões tradicionais frequentemente ensinam que a salvação vem de um poder externo ou divino, o gnosticismo oferece uma visão profundamente introspectiva. Para os gnósticos, a verdadeira salvação não pode ser alcançada por meio de rituais ou crenças, mas por meio do autoconhecimento e da percepção da nossa essência divina. Esse despertar espiritual, conhecido como gnose, é um processo pessoal e muitas vezes solitário, mas tem o potencial de libertar a alma de sua prisão física. A jornada gnóstica começa com a compreensão de que o mundo material é uma criação falha, governada por forças que mantêm a humanidade dormindo em ignorância. Para os gnósticos, essas forças são personificadas pelo demiurgo e seus arcontes, que controlam e manipulam a percepção da realidade. O despertar espiritual é o romper deste véu da ilusão, revelando a verdadeira natureza do universo e do eu. No entanto, este processo de despertar não é automático. Ele requer esforço contínuo e uma jornada contínua para o conhecimento. Nos textos de Nag Hammadi, o despertar espiritual é descrito como uma experiência transformadora e libertadora. A alma, ao perceber a sua origem, começa a se libertar das relações do mundo material. Esse despertar é frequentemente descrito em termos de luz e escuridão. A luz representa conhecimento e a verdade, enquanto a escuridão simboliza a ignorância e o aprisionamento da matéria. Portanto, o processo de despertar é uma jornada de escuridão para a luz,
da ignorância para a verdade. Uma das chaves para o despertar espiritual na tradição gnóstica é a introspecção. O verdadeiro conhecimento não pode ser encontrado no mundo externo, mas dentro de si mesmo. Esta ideia é particularmente evidente no Evangelho de Tomé, um dos textos de Nag Hammadi em que Jesus diz: se você trouxer o que está dentro de você, o que você trouxer vai te salvar. Se você não trouxer o que está dentro de você, o que você não trouxer vai destruir você. Este ensinamento afirma a importância do autoconhecimento e da introspecção como o caminho à salvação. O despertar espiritual no gnosticismo é também um processo de lembrança. Para os gnósticos, a alma humana é originalmente parte do divino, mas foi esquecida ao ser aprisionada no corpo físico. O mundo material e seus prazeres sensoriais têm o poder de nos fazer esquecer a nossa verdadeira natureza. Portanto, o despertar espiritual é a recuperação deste conhecimento perdido. É como acordar de um sonho longo e perceber que a realidade ao nosso redor não é a verdadeira realidade, mas apenas uma sombra do que realmente existe. Os mestres gnósticos que aparecem nos textos de Nag Hammadi atuam como guias nesse processo de despertar. Eles não são vistos como salvadores, mas como aqueles que ajudam a revelar o caminho para a gnose. Por exemplo, a figura de Jesus é apresentada em muitos desses textos, não como redentor que morre pelos pecados da humanidade, mas como um mestre iluminado que ensina o conhecimento secreto que pode libertar a alma. Ele oferece não salvação através da fé, mas libertação através da sabedoria e do autoconhecimento. Outro elemento importante no despertar espiritual gnóstico é o conceito de dualidade. Para os gnósticos, a realidade é dividida entre o mundo espiritual, que é perfeito e eterno, e o mundo material, que é imperfeito e transitório. O despertar espiritual envolve rejeitar a matéria e procurar o espírito. Isso não significa necessariamente um desdém para com o corpo ou a vida física, mas sim uma compreensão de que a essência verdadeira de um ser humano está além da matéria. O corpo é visto como um veículo temporário para a alma, que deve ser transcendido para que o espírito possa voltar para o pleroma. A ideia de que a matéria aprisiona o espírito aparece em vários mitos gnósticos, onde a alma é descrita como um prisioneiro de um corpo físico e um mundo governado por forças menores. A libertação, então, pode ser realizada somente através da gnose. Esse conhecimento não é intelectual, mas intuitivo e revelador. É experimentado internamente e radicalmente transforma a percepção de quem o alcança. Portanto, o despertar espiritual é visto como uma forma de redenção, não no sentido de perdão dos pecados, mas como a libertação da alma do ciclo de ignorância e sofrimento. Esse processo de despertar geralmente envolve confrontar as ilusões e mentiras do mundo material. Os gnósticos acreditavam que a humanidade estava sendo enganada pelos arcontes, que mantiveram a alma enganada em uma realidade falsa. Esses seres que atuam como governadores e guardiões do mundo material não têm interesse no despertar das almas humanas. Eles trabalham para manter as pessoas ocupadas com preocupações mundanas, distraídas por desejos sensoriais e lutas do ego. O despertar espiritual é, portanto, um ato de resistência contra essas forças, uma luta pela liberdade interior. Para os gnósticos, a meditação, a contemplação e a busca por revelações internas eram métodos essenciais para alcançar o despertar espiritual. Eles acreditavam que o conhecimento não poderia ser encontrado em livros ou escrituras, mas através da experiência direta, pessoal, do divino. Essa ênfase no conhecimento interno contrasta fortemente com as religiões tradicionais, que geralmente dependem de autoridades externas e dogmas fixos. No gnosticismo, cada indivíduo é responsável pela sua própria salvação e deve caminhar o seu próprio caminho para o despertar. Finalmente, o despertar espiritual gnóstico não é apenas saber a verdade, mas vivê-la. Uma vez que a gnose é alcançada, ela transforma profundamente a maneira como uma pessoa vê o mundo. A alma desperta não mais se vê como uma vítima de circunstâncias materiais, mas como parte do divino, destinada a retornar ao seu estado original de plenitude. Esse processo de despertar é tanto um fim quanto um começo, pois ele marca o começo de uma jornada de volta para o pleroma.
a fonte de toda luz e conhecimento. No final desta sessão, a questão que permanece é: se o conhecimento é a chave para o despertar espiritual, como podemos alcançar este nível de compreensão em um mundo que parece nos manter constantemente distraídos e aprisionados na matéria? O gnosticismo nos desafia a olhar além das aparências e procurar a verdade dentro de nós mesmos. No entanto, essa jornada é individual e requer a coragem de enfrentar as ilusões do mundo material. De acordo com os gnósticos, o despertar espiritual é possível para todos, mas poucos ousam dar o primeiro passo. Entre os manuscritos mais enigmáticos e poderosos encontrados nos textos de Nag Hammadi está o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos canônicos encontrados na Bíblia, esse texto não narra cronologicamente a vida e os feitos de Jesus, mas em vez disso, consiste em 114 ditados ou logia atribuídas a ele. Esses ditados, conhecidos como palavras ocultas, oferecem uma perspectiva gnóstica profunda de Jesus e seus ensinamentos, divergindo da imagem convencional de um Salvador que veio redimir os pecados da humanidade. Aqui, Jesus aparece como um mestre espiritual, oferecendo aos seus discípulos ensinamentos secretos que revelam verdades profundas sobre a natureza do ser e o cosmos. O Evangelho de Tomé começa de forma direta e provocativa. Estes são os ditados secretos que Jesus vivo falou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Desde o início, o leitor é informado que isso não é um evangelho comum. O que está dentro de suas páginas é conhecimento oculto, reservado para aqueles que estão prontos para recebê-lo. O evangelho não busca simplesmente ensinar preceitos morais ou recontar histórias, mas revela uma sabedoria esotérica que, se entendida, pode levar ao despertar espiritual. Um dos aspectos mais fascinantes desse texto é a sua ênfase em autoconhecimento como caminho para a salvação. No Evangelho de Tomé, Jesus ensina que o reino de Deus não é um lugar físico para ser estabelecido no futuro. Pelo contrário, ele afirma que o reino já está presente, mas invisível para aqueles que não têm o conhecimento necessário para percebê-lo. Em um dos seus mais famosos ditados, Jesus diz que o reino está dentro de você e fora de você. Quando você se conhecer, você será conhecido e você vai perceber que você é filho do Pai vivo. Mas se você não se conhecer, você vive em pobreza e você é essa pobreza. Esse versículo encapsula a mensagem gnóstica. O verdadeiro conhecimento reside dentro de cada pessoa e a salvação só pode ser atingida somente através do despertar a essa verdade. O autoconhecimento no gnosticismo não é somente uma introspecção superficial, mas um processo de descobrir nossa essência divina. Nos textos Nag Hammadi, os seres humanos são frequentemente descritos como portadores de uma centelha divina e aprisionados na matéria. Jesus, no Evangelho de Tomé, age como guia para despertar essa centelha, guiando seus seguidores a perceberem a realidade espiritual escondida no mundo material. Ele não promete um reino terrestre, nem oferece salvação através da fé cega. Em vez disso, ele convida seus discípulos a perguntar, procurar e passar por uma transformação interna. Em várias falas do Evangelho, Jesus desafia as noções tradicionais da religiosidade. Ele declara que os rituais externos e as práticas religiosas não são o caminho à verdade. Em uma dessas falas, Jesus diz: se seus líderes disserem a você, olha, o reino está no céu, então os pássaros do céu irão precedê-lo. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de você e fora de você. Aqui ele rompe da ideia de que a salvação só pode ser atingida através de algum intermediário ou local específico. O reino de Deus, como revelado no Evangelho de Tomé, é uma experiência interna, acessível a todos que procuram autoconhecimento e verdade. Um aspecto intrigante é a natureza enigmática de muitas das falas de Jesus. Elas frequentemente requerem uma interpretação profunda, e os estudiosos sugerem que o Evangelho de Tomé foi provavelmente escrito para uma audiência iniciada, já familiarizada com o pensamento gnóstico. Por exemplo,
Em uma das falas críticas, Jesus declara: quando você faz os dois como um, quando você faz o interior como o exterior como o interior, o acima como o abaixo, e quando você faz o masculino e o feminino como um e o mesmo, para que o masculino não seja masculino e o feminino não seja feminino, então você entrará no reino. Esse ditado é cheio de simbolismo, sugerindo a ideia da unidade e a transcendência de dualidades. Apenas por superar a divisão entre opostos, espírito e matéria, masculino e feminino, a alma pode voltar ao seu estado original de totalidade. Assim, o Evangelho de Tomé apresenta uma visão de despertar espiritual que vai muito além dos dogmas religiosos. Ele desafia a compreensão convencional de quem Jesus é, como a salvação é realizada e qual é a verdadeira natureza da realidade. Para os gnósticos, como aqueles que preservaram esse Evangelho, o papel de Jesus não era morrer pelos pecados da humanidade, mas para despertar o potencial divino latente dentro de cada pessoa. Ele era o portador da gnose, conhecimento escondido que libera a alma das correntes da matéria. Uma questão que sempre ocorre quando estudamos o Evangelho de Tomé é por que foi excluído do cânone cristão. Esse texto, enquanto reverenciado por algumas comunidades gnósticas anteriores, foi rejeitado pela Igreja Ortodoxa emergente, que a viu como uma ameaça à sua estrutura de poder. Afinal, o Evangelho que prega autoconhecimento e a ausência de intermediários religiosos enfraquecem o papel da Igreja como instituição. Além disso, a imagem de Jesus como mestre, revelando segredos espirituais ao invés de um Salvador que exige a fé, que não questiona, não se alinhava com a teologia oficial que se desenvolvia. Embora o Evangelho de Tomé fosse suprimido, sua mensagem sobreviveu e continua a ressoar com aqueles que procuram uma espiritualidade pessoal e introspectiva. Não oferece respostas fáceis, mas convida os leitores a embarcar em uma jornada em busca da verdade. Para os gnósticos, gnose não é algo que pode ser simplesmente ensinado ou transmitido. É uma experiência que deve ser vivida. O Evangelho de Tomé serve como um guia para essa jornada, sugerindo que a verdade sobre o reino de Deus é muito mais próxima do que imaginamos. Não nas estrelas, nem nos oceanos, mas em cada um de nós. Finalizando essa parte, uma pergunta permanece ecoando através de muitas das palavras do Evangelho de Tomé. Estamos dispostos a procurar o reino dentro de nós mesmos? Ou continuaremos a procurar fora, nas ilusões do mundo material? Esse Evangelho convida todos os procuradores a olhar para dentro e descobrir a verdade que já está lá, esperando ser revelada. Assim como os primeiros gnósticos, somos chamados a despertar para a realidade espiritual escondida e encontrar nosso lugar verdadeiro no universo.